Republicanos oficializa a candidatura de Walmir de Francisquinho ao governo do estado. Ele está aqui, já está por aqui conosco. Também confirmados, Priscila Felizola, vice-governadora, Eduardo Amorim e André Davi para o Senado e por aí vai. Walmir de Francisquinho está aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Walmir. E aí, Tivemos boas recordações agora há pouquinho, de um passado não muito distante, mas vamos para o presente. O povo quer saber, dessa vez tem tapetão ou não tem tapetão? A candidatura é para valer, vai até o final mesmo? Como é que está isso? Olha, primeiro, bom dia a todos, queridos sergipanos, sergipanas, né, o nosso abraço, o nosso carinho, sabe, muito feliz, né, pela realização da nossa convenção lá no bairro Santa Maria. Agradecer a todos, sergipanos e sergipanas que estiveram presentes e aqueles que puderam assistir através das redes sociais. Foi uma coisa linda, além do esperado. Nós colocamos um espaço, né, pequeno, porque nós achávamos que ia ser como a outra eleição, e esse ano superou. Acho que nós tivemos aproximadamente ali umas 7 a 8 mil pessoas presentes, né, engarrafou o trânsito lá no Santa Maria. Então a gente só tem que agradecer a todos que saíram de suas casas e que foram, né, se fazer presente para prestigiar esse momento da democracia. Eu espero, Sérgio, e os queridos ouvintes, que nós continuemos, né, como está, tudo dentro do script, tudo dentro do normal. A gente sabe que na eleição passada nós sofremos muito, porque eles nos tiraram por conta de uma cor azul, né? A gente sabe que nós fomos com a legitimidade democrática do povo sergipano para ser o governador de Sergipe, né, pela escolha livre e espontânea do povo sergipano. Está preso na garganta de cada sergipano, porque foi tirado, né? Deram um golpe, tiraram, os golpistas tiraram, né, Walmir, e nós ficamos fora por conta de uma cor azul. Então, quem está aí está sem a legitimidade democrática da maioria dos sergipanos, porque quando você é o terceiro colocado, e você exerce o cargo, né, não foi a maioria, não foi a vontade livre, espontânea dos sergipanos. E eu só quero estar governador, ocupando qualquer cargo, se eu tiver a vontade do povo. Primeiro eu digo que eu sou um instrumento enviado por Deus, que eu me coloco como político para poder ter a oportunidade de servir, de cuidar, né, de poder você dar solução aos problemas que as pessoas falam no dia a dia, nas ruas, né, do estado de Sergipe. Eu acredito em político que vai para a casa do povo, que olha no rosto de cada um, no olho de cada um, e você identifica e você escuta a necessidade. Eu acredito em político que acorda de manhã e que vai para um hospital, vai para uma clínica, né, vai tomar café em um bairro, vai para qualquer lugar. Então, foi assim que eu fiz minha vida pública. Eu tive minha vida pública pautada desde os 18 anos, vereador com 5 mandatos, 3 mandatos de prefeito, os outros que nós colocamos. Então eles colocam, né, até em dúvida para a opinião sergipana, né, do reconhecimento do povo pela nossa capacidade, tanto administrativa quanto eleitoral. Se as pessoas têm essa credibilidade em Walmir, é porque Walmir corresponde, é porque Walmir é um político diferenciado mesmo, mas diferenciado no sentido de ouvir, de você resolver o problema das pessoas. Isso é que eu fiz e é isso que eu vou fazer. Ninguém vai mudar esse jeito de Walmir, o direito de persona, personalismo de cada um. Eu tenho esse estilo de política de acordar 4 horas da manhã e não ter hora para dormir e poder buscar solucionar aquilo que as pessoas depositou em você, que é a esperança de melhores dias. Walmir, com relação à articulação política toda, a candidata a vice, a Priscila Felizola, nós temos o ex-governador Berivaldo Chagas, temos Eduardo Amorim, temos André Davi, a participação também da prefeita Emília Corrêa. Como é que está acontecendo essa articulação de maneira bem objetiva? Está satisfeito com os resultados advindos dessa articulação até o momento? Olha, até o momento extremamente satisfeito. Satisfeito pela liderança da prefeita Emília, pela competência, pela responsabilidade, mesmo com todos os ataques, né, com toda a agressão que tem imputado contra a administração da prefeita Emília e até mesmo a pessoa da prefeita Emília. A Emília tem sofrido muito
Emília todo sergipano conhece, Aracaju conhece os aracajuanos. Emília foi uma defensora pública que viveu atendendo, né, as pessoas simples, as pessoas que não tinham condição de pagar um operador do direito. E Emília atendia, né, de forma muito simples, de uma forma calorosa, de uma forma acolhedora, mas agora o sistema, né, se volta contra a prefeita Emília, a mulher, para poder atacar, para desqualificar, para tentar, né, jogar a opinião pública contra a primeira mulher prefeita da capital sergipana. E ela tá muito pressionada, então eu espero que Deus possa nos conduzir, governador do estado, para que nós possamos fazer essa parceria. Eu lembro da parceria de Marcelo Odeda com o Edivaldo, que deu certo para Aracaju. Então é necessário que nós tenhamos o governador e que esse governador tenha um olhar voltado para a melhoria, sobretudo daqueles que mais precisam. Né? Quem precisa? Os aracajuanos, os sergipanos, aqueles que têm menos condição financeira. Eu vi um dado agora, eu estava aqui na sala aqui, olhando os dados, se você buscar aí a nível nacional, isso é dado nacional. Nós temos mais de 800 mil sergipanos hoje endividados, empobrecidos. Então, o Estado não tem oferecido, né, oportunidade para os sergipanos. Você tem que pegar a máquina pública, você tem que pegar o Estado, para você poder servir aqueles menos favorecidos. E o que foi servido? Nada. Então nós estamos aí nos colocando, né, como nossa querida amiga Priscila Filizola, que é filha de Belivaldo, mas Priscila tem identidade, tem CPF, tem demonstrado a sua capacidade, uma mulher íntegra, uma mulher que tem a sua própria identidade. Eu fico feliz quando eu fico observando, eu sou observador. E aí eu olho Priscila e fico vendo que ela é determinada, que ela gosta de gente, gosta de povo, quando ela está na feira. Eu digo que muitos políticos, eles vestem, sabe, uma carapuça para tentar enganar as pessoas. E as pessoas não podem deixar se enganar por aqueles políticos que são fake news, né, que vai para laboratórios se qualificar, se preparar, e que não transmite, que não passa a sua verdadeira face para o povo, para que as pessoas possam perceber. Então, Emília é uma pessoa íntegra, de uma cara só. A Priscila Filizola também muito feliz pela sua capacidade. Lá no Sebrae, quando ela demonstrou sua capacidade administrativa, estou muito feliz. André Davi como senador e Eduardo Amorim como senador. Então, estamos prontos para poder governar o estado de Sergipe. Essa capacidade, ela já foi demonstrada e é demonstrada pelos meus atos, pelas minhas atitudes. E com relação àquela sua afirmação, mulher minha não se envolve em política, como é que você coloca isso? A candidata a vice, a Priscila, ela foi uma resposta a isso ou a afirmação foi retirada de um contexto e isolada de forma a te prejudicar? Como é que você vê isso? Naquele momento eu fui fazer uma fala lá numa rádio, lá em Itabaiana, e aí o governador, né, ele busca atacar, inclusive até minha mulher. Sim. Minha esposa. Então, quando ela foi atacada, eu fui em defesa dela. Porque eu converso com minha mulher, ela conversa, ela é advogada, ela advoga, ela tem escritório, e ela não tem vontade, desejo. Claro que ela conversa comigo, né? E nós conversamos, ela disse, eu ajudo no que eu puder ajudar. Agora, para militar na vida pública como candidata, eu não tenho interesse. Então, a vontade é dela. Então, Priscila também teve a vontade dela. E naquele momento que eles atacaram, aí eu fui em defesa de minha mulher. Disse, minha mulher não, tire minha mulher fora, você não pode atacar sua mulher. A minha mulher. Especificamente a sua mulher, não a mulher de um modo geral. Tanto que você falou, mulher minha. Mulher minha. Não a minha esposa, a minha mulher. Então, ela foi atacada e eu fui em defesa de minha mulher. Se fosse minha mãe, se fosse meu pai, se fosse meu irmão, ou se você que está em casa, se tivesse sua mulher atacada, ou você que é candidato, você ia em defesa dela ou não ia? Então eu fui. Isso não tem misoginia, também porque o meu histórico faz com que tudo isso seja descaracterizado. Por exemplo, eu fui candidato a vice-prefeito de uma mulher em 96. Veja, eu o vereador mais votado, as pesquisas mostravam. E depois de 2012 eu botei uma mulher como vice, depois escolhi em 2016 uma mulher como vice, em 2022 escolhemos Emília como vice, e agora já tinha escolhido que agora seria companheira de chapa uma mulher, e Deus colocou Priscila Filizola
para ser uma mulher também. Perfeito. Tirando essa polêmica de lado, vamos também para essas críticas pesadas que são dirigidas a você. Como é que você vê isso? E como é que você reage a isso tudo? É um momento importante para você se posicionar e nos esclarecer a respeito disso, Valmir. Olha, todo mundo sabe, né, que o sistema governamental, ele se volta contra Valmir. Todo mundo está vendo aí a forma soldada, a forma irresponsável, como alguns profissionais. Eu tenho respeito, muito respeito pela imprensa, né, por homens e mulheres que compõem a imprensa séria do nosso país e do nosso estado. Eu tenho muito respeito e até gratidão a muitos homens e mulheres. Agora a gente está vendo aí, né, alguns meios de comunicação, né, se prestando a um papel ridículo de desinformar a população. Querer transformar Itabaiana hoje, né, numa competitividade administrativa para o estado de Sergipe. Você não pode comparar mais de 1 bilhão que tem no orçamento mensal do estado, um orçamento de 50, 60 milhões mensal em Itabaiana. Itabaiana nós pegamos a cidade com 40 milhões ou 60 milhões de débito e 4 meses de salário atrasado. Eu pergunto ao estado e ao governador sergipanos, que tipo de gestor os sergipanos devem entender? Né? Valmir, que consertou as finanças de Itabaiana, ou o aliado do governador, ele concorda com a política ou com a administração que Luciano fazia em Itabaiana, de salários atrasados, de cheque sem fundo, os índices da educação lá embaixo, o IDESE lá embaixo, o IDEB lá embaixo, né, a nota do Sintese lá embaixo. Hoje nós temos as maiores notas, nós temos a nota maior do estado, pelo Sintese, nós temos do IDESE uma nota altíssima, nós temos o índice de alfabetização e o governador mostra profundo desconhecimento. Quando o governador vai tentar desqualificar Itabaiana para tentar agredir Valmir, para desqualificar a capacidade administrativa de Valmir. Porque quando ele disse que nós fechamos 25 escolas, mentira. Tira, governador, coisa feia. Nós temos 37 escolas em Itabaiana. Nós começamos com 9 mil alunos, hoje tem 13 mil alunos, veja. Nós temos 9 creches. Veja como nós temos evoluído. Então, a nucleação, o processo de nucleação, ele foi orientado pelo próprio Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, né, pela presidente na época, Suzana Azevedo, o conselheiro Bandeira, ele aconselhou e mostrou os dados, né, que o multisseriado, ele não se admite mais nas escolas do estado. Então, o índice hoje alto de alfabetização se dá porque nós acabamos com as salas multisseriadas, tá certo? Porque tinha primeira, segunda, terceira e quarta série em uma sala só. E o êxito rural faz com que uma escola de um povoado, que tinha antigamente a população do interior, por exemplo, dos povoados da zona rural, ela era de 40% a 50%. Hoje é 27%. Veja, nos povoados de Itabaiana. Então tem escola que tinha 9 alunos, 5 alunos, 6 alunos, com multisseriado. Então o Ministério Público determinou que nós fizéssemos o processo de nucleação. Por isso aumentamos os índices de alfabetização. Por isso que a educação de Itabaiana hoje é uma das melhores do Brasil. Nós temos uma saúde, uma das melhores do Brasil. Eu desafio aqui, ó, em rede de televisão ao vivo, na TV Atalaia. Está aí o índice de cobertura vacinal. Itabaiana, primeiro do Brasil. Se você vai, nós tivemos o 5º município, né, do Nordeste com índice de atenção primária. Atenção primária, nós temos cobertura de atenção primária. Nós temos a atenção primária também, o 30º do Brasil. Veja, então são índices satisfatórios. Nós temos uma saúde, uma educação de qualidade. A infraestrutura em Itabaiana, Sergipe, né, que conhece Itabaiana antes de Valmir e depois de Valmir, Sérgio, ele passou a perguntar, rapaz, esse cara sem a ajuda do governo do estado, ele tem essa competência administrativa, né, com as próprias finanças, as receitas correntes do município, né, sem tomar empréstimo, sem endividar, e ele está fazendo tudo isso. Então esse cara tem que ser governador do estado. Valmir, deixamos até fluir, sabe por quê? Porque é importante até notar que aqui o nosso Balanço Geral, ele é apartidário, ele é apolítico, no meu caso, claro, inclusive, absoluta e total neutralidade. Inclusive, estamos ávidos em ouvir o governador Fábio Mitidieri para que ele também se exponha e se estabeleça um debate saudável e inteligente politicamente. A gente se encaminhando para o encerramento.
Qual é a sua visão a respeito dessa campanha? Como ela vai se desenvolver? A gente vê que o tempo passa muito rapidamente, já está preparado, já tem estrutura. Como é que você vê isso e quais são as suas esperanças com relação à vitória? Olha, primeiro a gente tem que discutir os problemas, né, para a geração de emprego e renda para o estado de Sergipe. Sergipe passou esses 4 anos aí, não tem uma empresa que veio estar lá em Sergipe. Está se falando muito, agora, graças a Deus, né, que a nossa costa aqui, ela foi descoberta, né, a questão do gás, a questão do petróleo, né, em grande escala. Esperamos que a economia do estado ela possa avançar, né, que nós tenhamos recursos, tenhamos condições para a gente levar, né, um cuidado diferente para o nosso estado. Sergipe precisa cuidar da saúde, a saúde está aí agonizando. A gente vê os piores índices do estado de analfabetismo, né, a gente vê aí, Sergipe hoje é o segundo pior estado, né, em analfabetismo. Veja, então os índices alarmantes que tem o estado, saúde não se tem, se tomou 4 bi emprestado, vendeu a 10 por 4,5 bi, trouxe uma conta de água altíssima, faltando água, né, em quase todos os municípios sergipanos, e o governador traz para cá uma empresa do capital canadense para poder obter lucro. Então nós precisamos ter cuidado e vamos cuidar com isso, com zelo e trazer o que é de direito para o povo sergipano. Construir um outro hospital público, né, melhorar o hospital da polícia, construir o hospital do servidor, é isso que nós queremos, e tratar de assuntos de relevância para a economia do nosso estado, gerar emprego e renda. Valmir Francisquinho, agora oficialmente candidato a governador e abrindo as portas para todos os outros que neste momento são pré-candidatos e supostamente também serão candidatos, até dependendo da convenção e tudo mais, da oficialização dos seus nomes. Fizemos questão absoluta de recebê-lo, ouvi-lo atentamente. Obrigado. E proporcionar essa liberdade para que você fale e não ficar te interrompendo, porque aí não é entrevista, aí seria mais um interrogatório. É porque o tempo passa muito rápido, exato, né? Queria ter mais pelo menos 20 minutos. E por isso é bom e por isso é interessante. Valmir, muito obrigado. Um abraço. Um prazer. Muito obrigado, um abraço a todos sergipanos e sergipanas, que Deus nos abençoe. Ótima tarde.